Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai aprender um módulo novo. É um módulo bem bacana, tá? Que inclusive a gente vai aplicar eles lá na programação orientada a objetos, que são os procedimentos e as funções. Geralmente, né, a gente chama isso aqui de tipos de rotinas. Então a gente vai ver o que são, né, esses procedimentos e também o que são as funções. Eles são termos bem parecidos e a aplicação deles também são bem parecidas. Então vamos ver como é que funciona os procedimentos. Beleza, eu diria que os procedimentos, né, aliás, os tipos de rotinas, em geral, é uma espécie de subalgoritmo. Então tu vai ter o teu algoritmo maior lá, né? Tu vai definir o nome do teu algoritmo gigante. Então tu vai chamar de meu algoritmo, que seria lá a tua aplicação. Beleza? E aí, tu vai ter o procedimento que é um subalgoritmo, ou seja, um algoritmo dentro deste. Então, vamos ver como é que funciona. É como se fosse a casca de ovo, né? Tu tem lá a casca do ovo e tu também tem algumas partes lá dentro. Tem a gema, tem a clara. Então, os tipos de rotinas, eles vão funcionar dessa forma. Tu vai ter o teu algoritmo é, é, principal e tu vai ter um subalgoritmozinho lá dentro. Belezinha? Então vamos ver como é que funciona. Depois que eu definir o nome do meu algoritmo, eu tenho que informar o meu programa, né, que eu vou começar um procedimento. Então eu tenho que dizer assim, ó, procedimento, o nome desse procedimento, e dentro desses parênteses, eu tenho que colocar o que a gente chama de parâmetros, beleza? Não esqueça disso. Dentro desses parênteses, a gente vai colocar variáveis, cujas variáveis a gente chama de parâmetros, beleza? Nesse caso, eu defini o nome dessa variável de n, e aqui eu tenho que definir o tipo dessa variável, se ela é inteiro, lógico, caractere ou real, beleza? É dessa forma que a gente declara um procedimento, beleza? Aí depois a gente vai para as estruturas desse procedimento. Sempre tem que haver essa estrutura. Vai vir a parte de variáveis, assim como vem no nosso algoritmo, né? Então a gente declara as variáveis que vão conter nesse procedimento. Depois a gente vem para o início do nosso algoritmo, nesse caso, o início do nosso subalgoritmo, que seria o procedimento, e aí a gente executa qualquer coisa ali dentro daquele bloco 1. Pode ser uma condição, uma estrutura de repetição, condicional, entendeu? Tudo isso a gente pode colocar ali naquele bloco 1 para executar dentro do nosso procedimento. Belezinha? E aí eu tenho que vir com o fim procedimento, beleza? Para dizer que eu terminei o procedimento naquele ponto ali. Depois a gente vai vir com as variáveis do nosso algoritmo geral, não, o algoritmo principal. A gente vai definir ali algumas variáveis, eu defini ali, ó, val, e definir o tipo, né, dessa variável. Essa aqui, essa parte, essa estrutura, né, a gente já conhece muito bem. Vai vir a parte de variáveis, a parte de início, né, a gente vai colocar qualquer coisa ali naquele bloco 2 do nosso algoritmo, e aí é que vem a parte principal. Para a gente poder chamar esse procedimento, né? Ou seja, para o nosso programinha ele poder executar esse procedimento, a gente tem que chamar ele lá no nosso algoritmo principal, lá na parte de início, certo? E aí eu tenho que simplesmente dizer o seguinte: vou dizer o nome do meu algoritmo, aliás, o nome do meu procedimento e entrar com os parâmetros que ele necessita. Vai ter momentos em que o meu procedimento ele não necessita de nenhum parâmetro e, portanto, eu não preciso entrar com nenhum. Eu simplesmente vou ter que colocar nome e os parênteses e nada lá dentro. Belezinha? Mas sempre que um procedimento precisar de um parâmetro, eu tenho que informar esse parâmetro para ele. Beleza? Então é dessa forma que a gente chama um procedimento. No momento em que eu executar o meu algoritmo, ele vai criar esse procedimento como um subalgoritmo dentro do meu algoritmo principal, vai criar as variáveis do meu algoritmo principal, vai vir para a parte de início, executar o bloco 2 e quando ele encontrar essa linha aqui, ó, ele vai para onde? Ele vai seguir um caminho que é executar o procedimento. Então, por causa dessa linha aqui, é que ele executa tudo que está aqui dentro. Como assim executa tudo que tá ali dentro? Ele vai executar o procedimento criando as variáveis desse procedimento e
indo para a parte de início, executando o bloco 1. Quando ele chegar em fim procedimento, percebe lá que o nosso algoritmo é passo a passo, certo? Quando ele chegar no fim procedimento, ele vai apagar todas as variáveis que ele havia criado. Essa é uma das consequências de usar um procedimento. Sempre que eu termino o meu procedimento, sempre que o meu programinha ele termina de executar esse procedimento, ele apaga todas as variáveis. Então, se por exemplo eu tiver uma variável ali do tipo valor, ali na declaração de variáveis do meu procedimento, ele vai deletar, beleza? Essas são variáveis que a gente chama de variáveis locais, porque simplesmente ela pertence apenas ao meu procedimento. As minhas variáveis globais é a que pertence ao meu algoritmo principal. Essa ela não deleta, beleza? Continua lá sempre que o meu algoritmo estiver executando. Porém, depois que terminar de executar o procedimento, ele elimina todas as variáveis locais. Belezinha? As variáveis locais que eu falo é a variável daquele procedimento em execução. Belezinha? Então vamos ver um exemplo de como funciona esse procedimento? Vamos lá? Olha só, coloquei aqui um exemplozinho. Eu venho aqui com o meu algoritmo, coloco aqui procedimento para calcular fatorial. Então, simplesmente o exemplo que eu vou fazer aqui é para calcular um fatorial. Olha que bacana. Eu vou criar aqui, ó, percebe aqui a partezinha aqui, ó, do meu subalgoritmo, né? Onde eu iniciei com o meu procedimento, dei o nome para ele, dei o nome de FAT, e preciso de um parâmetro. Eu preciso entrar com o número que o usuário quer calcular o fatorial, certo? Então, beleza. Eu tenho que entrar com esse parâmetro e, portanto, ele vai ser um inteiro. Chamei essa variável aqui de num, certo? E pronto, perfeito. Quando eu chegar aqui nas minhas variáveis, eu vou criar variáveis. Vou criar o i para que a gente possa utilizar no para, certo? E vou ter o result. Lembra lá do nosso fatorial, né? Que a gente fez basicamente dessa forma aqui. O result vai definir, vai mostrar o resultado do meu fatorial. Depois ele vem aqui, né? Atribui 1 para a variável result no início do nosso algoritmo. Vem para a nossa estrutura de repetição. E eu digo, ó, para i, que é a nossa variável de iteração, de 1 até num faca. Isso aqui a gente já viu, né, pessoal? E aqui ele vai calcular o fatorial para mim, né? Basicamente é o incremento de produtos, result vezes i. Pronto, feito isso, ele vem para o fim para e dentro desse result acaba i. Olha que maravilha. Pronto, fechou. Acabou o meu procedimento. Agora, o que que vem? Por fim, eu simplesmente tenho que escrever esse resultado na tela, né? Então, meu procedimento ele vem aqui, ó, escreva result. E aí ele vai printar lá na tela o resultado do fatorial que o usuário informou. Belezinha? Então, eu venho aqui com fim procedimento e acaba. Percebe aqui, ó, nessa região, que é onde fica o meu fim procedimento, né? Onde fica ali o meu subalgoritmo. Enquanto que o meu algoritmo principal também está contido aqui no geral. Belezinha? Aqui eu venho para o var, que é a parte de variáveis do meu algoritmo principal. Crio as minhas variáveis, que a gente chama de variáveis globais, na verdade. E eu defini aqui como um inteiro. Percebe que essa aqui é uma variável global, enquanto que as variáveis i e result eram variáveis globais. Após terminar o procedimento, essas variáveis são excluídas da memória do computador, certo? Porém, as variáveis globais continuam lá. E agora vamos para o início do meu algoritmo. O início vai ser simplesmente o quê? Vai dizer o seguinte, olha, entre com o número, né? O usuário vai entrar com o número, então percebe que nessa faixa aqui, o meu algoritmo ele sempre vai começar do início, tá? Mesmo que tenha um procedimento lá em cima, ele só vai criar aquele procedimento, mas não vai executar ainda, tá? Ele vai começar aqui no início, vai escrever, ó, entre com o número. Beleza, o usuário vai entrar com o número, vai ter o comando leia para receber esse número, aí sim é que ele vai executar o procedimento, porque agora eu chamei esse procedimento. Eu disse FAT, que é o nome do meu procedimento, número, que é o parâmetro que eu tenho que informar. Exatamente o número que o usuário informou. Pronto. Esse momento aqui, nessa linha 19, é o momento certo para ele executar o procedimento.
E aí ele vai aqui em cima, executa todo aquele cálculo do fatorial e escreve na tela o resultado. Após ele terminar o fim procedimento, ele deleta todas as variáveis e vai para o fim algoritmo e acaba o nosso programinha aí. Belezinha? Então, esse é o passo a passo para a execução de um procedimento. Vamos ver agora como é que funcionam as funções? Muito simples, muito fácil. Eu vou ter a mesma estrutura, vai ter o início do meu algoritmo, vou definir agora como uma função e eu tenho que informar que é uma função. Ó. Função, o nome dessa função e informar os, os parâmetros, né? Os tipos de dados que esses parâmetros vão conter, certo? Dentro ali dos parênteses. E aí vem uma coisa nova. Eu tenho que informar o tipo dessa função. Já já a gente vai saber por que a gente tem que informar o tipo dessa função, o tipo de dado dessa função. Se ela é um inteiro, um lógico, um caractere ou um real. Já já a gente vai entender por que a gente tem que informar isso também. A gente vem para a parte de variáveis da nossa função, vem para a parte de início e olha só o pulo do gato. A única diferença aqui é que eu vou ter que retornar um valor. A minha função ela tem essa característica de retornar um valor. E aí eu venho para o meu fim função. Pronto, a única diferença aqui de uma função para um procedimento é que a função vai ter que retornar um valor. Como assim retornar um valor? Simples, ela vai ter que, no lugar de alguma variável, guardar esse valor. Então, só guarda essa informação. A minha função, ela sempre vai ter que retornar um determinado valor, certo? Beleza. E é por isso que eu tenho que definir o tipo dessa função, porque eu tenho que informar o tipo de valor que a minha função vai retornar. Se ela vai retornar um inteiro, um lógico, um real ou na verdade, a outra, né? O outro tipo de dado que eu vou ter que informar, se é um caractere. Beleza? E aí eu venho para o meu fim função. Novamente, eu vou ter as variáveis do meu algoritmo principal, vou ter o início, né, ali o bloco 2, e olha que maravilha. Eu vou ter que chamar essa função para que ele possa ser executado, né, pessoal? Então, para que ele possa ser executado, eu chamo o nome da minha função e informo os parâmetros. Belezinha? Vai ter momentos também que a gente não vai precisar informar nenhum parâmetro, ok? Certo. Dentro dessa variável val, vai ser guardado o quê? O valor que a minha função retornar, certo? Então, percebe o seguinte, olha, eu estou pedindo para alguém uma coisa e ele vai me retornar essa coisa. É exatamente assim que funciona a função. Belezinha? Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, função, me dê uma coisa aí, faça um cálculo aí para mim e me dê isso. E aí a função vai lá e te retorna. É exatamente assim que funciona uma função. Em relação a um procedimento, ele não executa nada, né? Aliás, ele executa, mas ele não retorna nada. Vamos ver um exemplo, então, de como funciona uma função? Vamos, novamente, criar uma função para calcular o fatorial. Vamos ver essa pequena diferençazinha. Percebe que aqui, ó, a minha função, ela tem uma diferença, que é o retorne alguma coisa. Então, ela vai ter que retornar o resulte, ou seja, retornar o resultado no meu fatorial. Essa é a única diferença. E percebe que a minha função está ali como um subalgoritmo do meu algoritmo principal. Belezinha? Então, ó, novamente, eu vou informar o nome da minha função, nesse caso é fat. Vou ter que colocar os parâmetros, beleza? Que é exatamente o número que o usuário vai entrar para poder calcular o fatorial. E vou definir o valor que ela retorna. Nesse caso, ela retorna um inteiro. E aí, beleza, eu vou ter que criar as variáveis locais, que logo será excluídas depois de terminar essa função. Vai executar o cálculo do fatorial e retornar esse resultado. Esse resultado, então, é retornado quando eu chamar a minha função. Vamos ver quando é que eu vou chamar essa função? Beleza, aqui no meu algoritmo principal, eu criei uma variável número do tipo inteiro e disse o seguinte, olha, escreva, entre com o número. O usuário vai lá, entra com o número, vai salvar dentro da variável número pelo comando leia e, por fim, vai ter que escrever um resultado. E olha só que bacana, esse escreva vai executar exatamente o que é retornado por essa função. Essa função vai retornar alguma coisa, vai retornar o valor do fatorial. Se ela retorna o valor do fatorial, beleza.
No lugar desse FAT aqui vai aparecer um número. Esse número vai ser exatamente o valor do fatorial que vai ser escrito na tela. Então, percebe aí a diferença, né? No meu procedimento, eu simplesmente já escrevi o resultado lá mesmo. Enquanto que na minha função, eu preciso retornar um valor para poder escrever esse valor. E aí a gente vai ter várias aplicações, né? Para uma função, para um procedimento. Várias. A gente pode simplesmente simplificar muito mais o nosso código ou deixar ele mais organizado. Imagine lá aquele exercício da calculadora, né? A gente poderia criar funções para cada uma daquelas opções. E aí eu conseguia deixar o meu algoritmo bem mais organizado. Quando eu quisesse, então, criar uma adaptação, né? um update para uma determinada função, eu simplesmente ia para aquela função específica da minha calculadora e editaria naquele subalgoritmo. Não precisaria mexer no meu algoritmo principal, entendeu? E aí eu consigo dividir as etapas bem mais tranquilamente, né? Bem mais de forma organizada. Então é exatamente isso que a gente vai utilizar as rotinas, né? Os tipos de rotinas, que são as funções e os procedimentos. Mas na frente vocês vão ver inúmeras aplicações para esses tipos de rotina. Beleza, pessoal? Então, tchau, tchau.